Minhas irmãs e meus irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, para vos levar uma pequena reflexão sobre o Evangelho de São Lucas 6, 39, 45, deste oitavo domingo do tempo comum no ano C, em que nos encontramos em termos litúrgicos. Então, o Evangelho, como toda a palavra expressa deste domingo, mas centrando-me no Evangelho, como tenho vindo a fazer, levantamos sempre algumas questões. E desta vez vamos ter algumas interrogações para confortar e ao mesmo tempo abalar a nossa pessoalidade. Como usamos as palavras? A boca fala do que transborda do coração, diz-nos Jesus no Evangelho, confirmando a afirmação do Ben-Sirá. As palavras do homem revelam os seus sentimentos. As palavras são, portanto, frutos, não sementes. Se refletirmos um pouco sobre as palavras que usamos para tecer os nossos pensamentos, orações e conversas, descobriremos de que matéria é feito o nosso coração. Comecemos então por analisar as palavras com que pensamos. Ao longo de todo o dia, vamos construindo pensamentos, revivendo acontecimentos, narrando a nossa própria história. Serão palavras de gratidão as que nos povoam a nossa mente? Construímos narrativas felizes, untadas de perdão? Ou, pelo contrário, escrevemos mentalmente longos monólogos destrutivos, queixando-nos do nosso próximo, da vida, de Deus? Quando, distraídos, nos deixamos levar por pensamentos vagos, que palavras se desenham na nossa mente? As do mais recente episódio, visto na televisão, numa telenovela, a conversa fiada, constante dos políticos, ou de canções da moda e dos anúncios publicitários? Será que alguma vez nos sobe ao pensamento uma palavra da Sagrada Escritura, ou seja, do Evangelho, escutado, por exemplo, no domingo anterior, como vos deixei e deixei para mim também, como reflexão? Ou mesmo pegar numa leitura da Sagrada Escritura? Enfim, vejamos depois as palavras que usamos para conversar e o tom de voz que lhe emprestamos, ou que lhes emprestamos. Serão palavras sãs, sinceras, agradáveis? Ou habituámo-nos ao sarcasmo, à crítica destrutiva, à murmuração? E em casa? Falámo-las ou gritámo-las? Usámo-las para acariciar ou para atacar? Sabemos escutar as palavras do outro ou interrompemos continuamente para que a última palavra seja sempre a nossa? Analisando as palavras que saem de nós, descobrimos, portanto, de que terra é feito o nosso coração. O fruto da árvore manifesta a qualidade do campo. De nada adianta, pois, concentrarmos-nos em mudar as palavras. Esforcemo-nos antes por trabalhar esta terra, por a encher de boa semente, por fazer crescer boas árvores, e os nossos pensamentos, orações e diálogos transbordarão com palavras inspiradas e inspiradoras. Um dos problemas que nos impede de decidir, atenção,
ao cultivo desta terra do nosso coração é a tendência para nos concentrarmos nas falhas e fraquezas dos outros. Porque vês o argueiro que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua? Talvez o façamos com o nosso familiar e essa tendência em si se tenha transformado num hábito destrutivo da nossa relação familiar. Ou talvez o façamos no grupo onde nos encontramos, na nossa própria assembleia em igreja ou num grupo de amigos, sem nos darmos conta de que aqueles que são criticados são precisamente por serem os únicos a fazer alguma coisa e por isso a oferecer matéria para crítica. Talvez o façamos em termos latos, em relação à sociedade. Em qualquer dos casos, o tempo não chega para tudo. Assim que retiramos o foco do argueiro, do outro, podemos então concentrar-nos-nos em retirar a trave que nos cega e empenharmos-nos em cultivar o nosso interior. E de que maneira devemos forçar neste amor de cultivar o que de bom temos de dentro e não salientar aquilo que nos faz apodrecer tantas vezes o saudável que possuímos no sacrário da nossa própria vida. Todos nós teremos de prestar contas um dia da forma como perdemos o nosso tempo com os argueiros dos outros, ou seja, quantas vezes nós perdemos o nosso tempo dando importância, vendo com o olho de ver no outro, nos problemas do outro, e aqui os argueiros dos outros, ou realmente nos dedicamos a cultivar o nosso interior? É que todos somos chamados a guiar alguém no caminho da santidade. E para isso é preciso formação, oração, catequese mesmo, em si. Uma catequese livre ao amor de Deus. Não uma catequese que enclausura dons de negatividade, de uma aprendizagem também da dureza do coração, mas sim uma libertação de amor, de paz e de fé. Poderá, assim, um cego guiar outro cego? Pergunta Jesus. E, infelizmente, a maior parte dos cristãos não conhece suficientemente a doutrina para servir de guia aos que lhes foram confiados. Por qualquer razão, muitos pais não se sentem responsáveis pela educação religiosa ou mesmo social dos próprios filhos, delegando-a aos profissionais, se assim se pode dizer, àqueles que são nomeados para poder ensinar até numa própria catequese, em qualquer que seja a Igreja de Cristo, claro. E, no entanto, tanto no dia do seu casamento, estes pais, como no dia do batismo de cada filho, afirmaram perante Deus e perante o responsável nesse mesmo casamento que, em princípio, poderá ser o sacerdote ou algum na igreja em si também, naquelas que o permitem, algum diácono, estarem decididos a educar os filhos na fé e no amor, na esperança de que a vinda de Jesus chegou para nos salvar e a promessa que a vida verdadeira está também para chegar, está imbuída na própria vida de cada dia para a vida eterna em comunhão com Deus. O que aconteceu, entretanto, para ofuscar aos olhos dos pais a sacralidade de tal tarefa? Viveremos de tal modo embrenhados no mundo
preocupados em criar os nossos filhos para que tenham sucesso diante dos homens, que nos esquecemos de que a nossa prática é o céu. Tantos santos, nomeadamente Santa Teresinha, escrevia nas suas cartas que criava as suas filhas para o céu, não para a terra, dizia ela, voando para o céu, faz esta citação no seu livro. Tal afirmação devia ser natural para qualquer pai ou mãe cristão. Ora, meus queridos irmãos, neste Evangelho, que por si é um grito de despertar à nossa vida, à forma como vivemos e como realmente não somos justos quando estamos sempre prontos a apontar o erro e às vezes, sem mesmo o erro, apontar o outro. E isso temos que nos libertar. E esta libertação só se faz com oração, só se faz com uma meditação especial à vontade e ao amor de Deus. As palavras, como dissemos, brotam do coração. E brotam de um coração que é o coração de Deus. O coração, esta grandeza do Augustíssimo que se junta conosco para nos provar o quanto nos ama e para que possamos abrir este coração humano também ao amor da humanidade e, sobretudo, também numa capacidade e numa prestação de testemunho de salvação, ou seja, de santidade para com o outro. Temos que caminhar nesse amor e transformá-lo também em alimento e em pão. Então poderemos permanecer firmes e inabaláveis, cada vez mais diligentes na obra do Senhor, sabendo que o nosso esforço não é inútil no Senhor, porque tudo será recompensado na Jerusalém do Alto, a que eu gosto às vezes de chamar este nome, que é o céu. Não importa onde ele se encontra, onde está este patamar. Importa que eu tenho que o sentir dentro de mim, na minha ação, na minha prestação do bem e no amor aos irmãos, ao meu semelhante, e não excluir absolutamente ninguém, sabendo amar, amar, amar e destruir o ódio que permanece nas sociedades e nas pessoas. Por isso, viva o amor, viva a verdade, viva o caminho, viva a fé em Deus e em cada um de nós. Que assim seja, meus irmãos.